Aqui é o Tarcísio e estou aqui para fazer o registro de sessão a sessão da minha campanha Sangue e Alma. Eu fiz isso com os vampiros do Espaço Sideral e agora eu estou fazendo isso com a minha campanha no meu jogo de vampiros, que é o Sangue e Alma. Depois que anoitece é quando começa o embate entre a luz e as trevas. E essa campanha se chama Jessica Hardman, que é o nome da minha vampira. Vamos lá então, aqui é o local em que eu estou fazendo anotações, nesse caderninho, que eu anoto as coisas principais da aventura, como NPCs, em linhas gerais do que acontece, nada muito extenso, na forma de tópicos, nada romanceado nem nada. Então vamos lá. O que dá título à minha campanha é a Jessica Hardman, que é essa moça aqui, né? A Jessica, ela é uma recém-vampira, ela é da família Hardman, que é uma família muito influente, muito poderosa, que morreu, e a revelação veio ao longo da primeira sessão, já chegaremos lá, e ela sempre foi muito mimada, e ela é uma pessoa muito narcisista. E aparentemente ela foi a responsável pela morte dos pais no dia da sua transformação, na noite da sua transformação. Mas tem uma revelação aí que foi feita que nem eu estava esperando. Ela é extremamente narcisista também, só que o que aconteceu com os pais delas abalou ela e ela tá com o propósito de ser menos egoísta e monstruosa. Ela ainda não encontrou a função dela na sociedade vampírica, ela ainda não faz parte de nenhuma das funções que no Sangue e Alma tem, que seria o ocultista, ou talvez o infiltrado. Ela tem o poder dela, o poder vampírico, é a persuasão hipnótica, ela consegue colocar ideias na cabeça das pessoas. E o secto dela, o grupo de vampiros com o qual ela convive, descobre que tem uma nova seita na cidade, a cidade de Rio Claro, interior de São Paulo, que é chamado de Fraternidade de São Matias. E essa seita, aparentemente, eles querem encontrar um objeto muito poderoso, que é o Evangelho de São Matias, que supostamente teria uma prece, uma oração que seria capaz de matar um vampiro caso o vampiro escutasse essa prece. Então, eles encarregam a Jéssica, até como um teste, para ver se ela realmente merece estar ali entre eles, de se livrar dessa seita, seria o objetivo primário, e quem sabe conseguir esse livro, esse Evangelho de São Matias, que é um evangelho apócrifo. Para quem não sabe, dentro da Bíblia, apócrifo é considerado aqueles objetos, aqueles livros que não são considerados inspirados por Deus. Eles são da mesma época, muitos são da mesma época, mas que não têm a mesma consideração de santidade que os evangelhos ou livros comuns que estão na Bíblia. E aí já ficou uma coisa estranha, por que será que os membros do secto querem testar alguém que supostamente eles teriam colocado lá dentro, mas não foi bem isso que aconteceu. O líder dessa fraternidade, a Fraternidade de São Matias, é esse cara que é o José Anderson, uma outra pessoa também muito jovem, assim como a Jéssica, e de uma família muito rica também, assim como a Jéssica. E esse cara, ele é um fanático religioso que tem uma família muito influente e ele sempre viaja muito, e logicamente a Jéssica já tinha ouvido falar da família Anderson. E o primeiro passo dela foi ir até o local de reunião deles. A fraternidade estava se encontrando numa igreja que foi cedida pela Igreja Católica, que é a igreja de São João Batista. Que essa igreja, para quem conhece o Claro, sabe que essa igreja fica no centro de Rio Claro. Fica em frente a um dos colégios mais tradicionais aqui da cidade. Então ela vai até uma dessas reuniões e, utilizando o poder de persuasão dela, ela consegue se aproximar do José Anderson e consegue colocar uma ideia de que eles já tinham se encontrado há muito tempo atrás. O José Anderson com certeza já conhecia, já tinha ouvido falar da família Hardman,
E aí foi fácil, ela conseguiu convencer o José Anderson a contar um pouquinho dos planos da fraternidade. E ela descobre que a fraternidade está atrás de um objeto que está na zona rural de Rio Claro, numa usina não, desculpa, numa cerâmica chamada de Cerâmica São José, que é esse local aqui. Então tem alguma coisa aqui que a fraternidade quer para conseguir alguma coisa, que ele não revela, mas que a Jéssica sabe que, na verdade, ali provavelmente eles acreditam que está o Evangelho de São Matias, por algum motivo, talvez tenha algum tipo de guardião, ou sei lá como foi parar lá. Ainda não chegamos nesse ponto. E, e eles querem, e ela consegue que ele convide ela para ir junto nessa missão. Ela usou a persuasão hipnótica e justo no teste o Sangue e Alma usa o Lasers and Feelings. E no Lasers and Feelings, quando você tira exatamente o seu número, você consegue um sucesso absoluto. Ou seja, ela conseguiu não apenas convencer de que ela estava bem intencionada, como conseguiu que ele convidasse ela para ir junto. É os dados criando a narrativa. E vai ser na noite do dia seguinte. Por algum motivo precisa ser à noite. Isso é bem curioso. Né, que ela não entende muito por que eles vão de noite, sendo que tem vampiros e tudo mais, mas enfim, essa parte ela não entende. E aí ela convida, ela quer ganhar ainda mais a confiança dele, quer mais informações, então ela convida ele até aí a casa dela, que é a casa da família Hardman, que é essa daqui, né, naquela noite. Por quê? Porque antes, quando eles estavam se despedindo, ela perguntou o que ela deveria levar e ele falou se ela tinha algum objeto, algum símbolo religioso na casa que era para levar. E ela fala que os pais dela eram grandes colecionadores de objetos religiosos. Ela nunca entendeu por quê, porque eles não eram religiosos. E aí foi uma coisa muito interessante que surgiu na trama. E que se ele quisesse, poderia pegar o que quisesse, mesmo que fosse de algum material valioso, como ouro ou prata, que ela não se opunha e doaria para a fraternidade. Logicamente, ele aceita, eles vão até lá. E a Jéssica mostra o quarto que está guardado, né? Ela paga uma pessoa para limpar a casa e ela se encarregou de que ficasse num quarto que ela não precisasse entrar, porque em Sangue e Alma, os vampiros, eles têm todas as fraquezas tradicionais do vampiro. Eles não podem com sol, eles não podem com estaca, eles não podem com cruzes, e ela só conseguiu entrar lá porque um dos vampiros do secto colocou um objeto no pescoço dela que protegia ela momentaneamente por algumas horas. E esse objeto ele se desfazia depois de algumas horas, né? Então era um objeto que eles tinham que agora não tem mais. Então, a partir de agora, nenhum contato próximo com objetos de caráter religioso vai ser permitido, né? E ela foi aceita também, né? Tem algumas partes que eu não tô contando, porque os vampiros de Sangue e Alma, eles só podem entrar no lugar se eles forem convidados, mas quando ela chegou lá na frente da igreja, ela estava sentindo um desconforto muito grande, mas ela foi convidada porque as pessoas, eles colocavam 2 pessoas para recepcionar quem chegasse lá, acharam que ela estava em sofrimento espiritual, e de fato estava, mas não pelos motivos que eles tinham pensado, e convidaram ela para participar daquela reunião. Então foi tudo se encaixando muito bacana ao longo da sessão, do gameplay. E aí ela resolveu ousar. Ela fala que, na verdade, ela mentiu, né? Que ela não foi lá só para encontrar ele, que estava com saudade, mas que ela queria dizer que os pais dela foram mortos por um vampiro. E mesmo sem usar a persuasão hipnótica dela, só a atuação, né, ela é muito narcisista, ela é muito manipuladora. Ela conseguiu convencer o José Anderson de que realmente isso aconteceu. Ela dá uma chorada lá, meio falsa, sem lágrimas, e convence ele. Só que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu nos bastidores aí, né? Os pais da Jéssica, a família Hardman, eles eram muito
Eles eram estudiosos do oculto e eles sabiam que existiam vampiros e tudo. Em um determinado momento eles conseguiram aprisionar um vampiro e obrigaram, sabe-se lá como, esse vampiro a transformar a Jéssica numa vampira, porque eles queriam ter alguém infiltrado no mundo vampírico. Então, contra a vontade da Jéssica, eles obrigaram esse vampiro a transformar ela. E aí a Jéssica, num surto, num frenesi, matou esse vampiro e matou os pais dela. Esse é o mistério que ela guarda aí. E isso que tem feito ela a querer ser menos monstruosa, porque a gênese vampira dela foi muito complicada. Mas, logicamente, ela não conta nada disso pro José. Ela só fala isso, ele acredita. E aí ela fala, pode levar tudo que quiser. Ela simula que está abalada com a história. E, de fato, ela está ainda. Essa história do fim dos pais dela. E, principalmente, do fato dos pais dela terem imposto esse sofrimento a ela sem qualquer consentimento. Ainda pega bastante. Ela entrega a chave da casa, da mansão, pro José e fala, ó, ao longo desses dias aí, até amanhã, ou mesmo depois, vocês podem vir aqui e pegar qualquer objeto que vocês quiserem. E ela até fala, podem levar tudo como doação para a fraternidade, porque eles me trazem péssimas recordações. Então ela conseguiu se livrar dos objetos sem levantar suspeita, né? Ela é muito inteligente, a Jéssica. Então tá tudo encaminhado, e nisso ela ligou pro pessoal do Secto, né, utilizando o celular dela, porque se passa em 2024, e comunicou todos os planos da fraternidade, que eles vão amanhã à noite na Cerâmica São José em busca do Evangelho de São Matias. E essa foi a sessão 1 da minha campanha Jessica Hardman, de Sangue e Alma.